Na aula de hoje a gente vai falar a respeito de probabilidade. Vou mostrar tudo que vocês têm que saber, os casos que você precisa saber, como é que você faz para diferenciar, a maneira que o Enem mais gosta de cobrar, os tipos, né? Probabilidade condicional, probabilidade envolvendo sucesso e fracasso, tudo que a gente vai trabalhar aqui hoje. São coisas que são muito recorrentes na prova do Enem, tá? Mas é importante que vocês assistam essa aula, porque hoje a gente vai destrinchar bastante coisa do que a gente precisa, tá? E aí, primeiro a gente vai entender qual que é a ideia de probabilidade, quando é que você vai ter que usar isso. O Enem gosta muito de probabilidade. Em geral, questões de probabilidade costumam ser mais recorrentes do que questões de análise combinatória. Particularmente, eu acho um pouco mais fácil, mas é aquela coisa, né? Tem um tanto de meandros, tem um tanto de pegadinhas que eles podem colocar, que você tem que tomar bastante cuidado para não ser induzido ao erro, tá? Então eu vou mostrar tudo que você tem que saber aqui de forma bem detalhada, tá? Primeiro alguns casos, depois a gente vai ver outras possibilidades. Mas vamos lá, vou colocar aqui a definição de probabilidade, que pode parecer bobagem, mas é extremamente importante também. Aqui funciona da seguinte maneira: eu coloquei ali a definição. Eu não quero que você encare a definição como sendo uma fórmula, tá? Eu quero que você entenda qual que é a ideia. O que é probabilidade? Probabilidade é a razão é divisão entre o número de eventos favoráveis e o número de elementos do seu espaço amostral. Então, eu vou colocar uma legenda ali. Aquele Ezinho são os eventos favoráveis. O que é um evento favorável? É aquilo que a gente quer que aconteça. E o A é o nosso espaço amostral. O que é o espaço amostral? O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis para um experimento aleatório. Por exemplo, quando você lança um dado. Você tem 6 possibilidades. Pode sair número 1, número 2, número 3, até o 6. Lembrando que eu estou pensando num dado comum, né, gente? Um dado normal. Daqui a pouco você aparece aí com um dado de RPG com 32 faces. Não, estou falando de um dado normal. Um dado normal, o espaço amostral dele é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que, em geral, a gente não vai querer saber qual é o espaço amostral. Na verdade, a gente vai querer saber quantos elementos tem no espaço amostral. Vai ter situações nas quais vai ser bem fácil descobrir isso. Em compensação, a gente vai ter outras situações nas quais a gente vai ter que usar análise combinatória para poder descobrir quantos elementos vai ter naquele seu espaço amostral. Então, se você não assistiu às aulas de análise combinatória, eu recomendo que você assista às aulas de análise combinatória, porque vai ter algumas situações aqui que a gente vai ter que usar análise combinatória. Não tem muito como fugir disso, tá? Mas vamos lá. Então, probabilidade é número de eventos favoráveis dividido pelo número de elementos do nosso espaço amostral. Vou colocar aqui uma legenda para nós. Esse Ezinho que aparece são os eventos favoráveis. E o NE vai ser o número de elementos do espaço, vai ser o número de elementos dos nossos eventos favoráveis, tá? Então aqui é o número de eventos favoráveis. Resumindo, é aquilo que a gente quer que aconteça. E o A é o nosso espaço amostral. Vou escrever aqui também porque é extremamente importante. O que é o espaço amostral? É o conjunto de todos os resultados possíveis para um experimento aleatório. Como é que funciona isso, gente? É porque, na verdade, a gente tem um outro tipo de experimento, só que não interessa para a probabilidade, que são os eventos determinísticos. O que é isso? É um evento, um experimento, né? Na verdade, que se você repetir nas mesmas condições, você consegue prever o que vai acontecer. Por exemplo, imagina que eu pegue aí um pacote de arroz de 5 quilos, fechado. Aí hoje eu venho aqui, meço a temperatura, vejo a umidade do ar, vejo as pessoas que estão assistindo, coloco uma balança aqui, que a balança ela tá regular, ela tá certinha. Eu venho aqui e meço a massa desse pacote de arroz. Aí vai dar lá, por exemplo, 5 quilos. Amanhã, se eu voltar aqui com a mesma balança, com o mesmo pacote de arroz, ninguém mexeu nele, vai dar os mesmos 5 quilos. É uma coisa previsível. Isso não interessa para a probabilidade. A probabilidade está interessada em situações nas quais você não consegue prever o resultado, mesmo que você mantenha todas as condições. Por exemplo, se eu jogar um dado aqui agora, e aí eu jogo o dado, saiu o número 3. Amanhã, se eu voltar aqui com as mesmas pessoas, no mesmo lugar, mesma temperatura, mesmo dado, jogar o dado com a mesma mão, nada me garante que vai sair o 3 de novo. Pode sair o 3 de novo? Claro que pode.
mas não é certeza. Então é justamente esse tipo de experimento que a gente está interessado em estudar. Então são os experimentos aleatórios. Então o que é o espaço amostral? É o conjunto de todos os resultados possíveis para um experimento aleatório. E o que vai ser o NA? O NA é justamente o número de elementos do espaço amostral. Número de elementos do espaço amostral. Agora, o mais legal aqui, o mais interessante, é que eles adoram cobrar questões que envolvem somente a definição de probabilidade. E esse tipo de questão, você primeiro não pode errar de jeito nenhum, que é só a definição. Mas ao mesmo tempo, você tem que tomar bastante cuidado, porque eles vão tentar te induzir ao erro. Eles vão colocar algum detalhezinho no enunciado, alguma pegadinha para tentar te induzir ao erro, tá? Mas não tem muito segredo. Probabilidade é número de eventos favoráveis dividido pelo número de elementos do espaço amostral. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco, mas antes de ir direto para as questões, eu quero te mostrar como é que funciona os tipos de problema que podem aparecer para a gente. Eu vou mostrar, obviamente, as situações que envolvem só a definição, mas eu estou mais preocupada com dois tipos específicos aqui de questões de probabilidade. Quais são elas? Primeiro, quando envolve a ideia de eventos sucessivos. E depois, probabilidade condicional. Se der tempo, eu vou mostrar também a ideia de sucesso e fracasso, tá? Mas, basicamente, o que eu quero te mostrar hoje são os eventos sucessivos e os problemas envolvendo probabilidade condicional. E a gente vai ver como é que a gente faz para lidar com isso, como é que você faz para não cair em nenhuma pegadinha e tudo que a gente precisa para resolver esses problemas, tá? Então, se alguém quiser tirar um print, tira aí, porque é o resumo que eu preciso. E eu vou te mostrar, tá? Tem questões que você usa só a definição para resolver. As 23 ex-alunas de uma turma que completou o ensino médio há 10 anos se encontraram em uma reunião comemorativa. Várias delas haviam se casado e tido filhos. A distribuição das mulheres de acordo com a quantidade de filhos é mostrada no gráfico abaixo. Um prêmio foi sorteado entre todos os filhos dessas ex-alunas. A probabilidade de que a criança premiada tenha sido um ou uma filho único primeira coisa, tá? Não sei se vocês entenderam muito bem. Teve uma reunião lá com algumas mulheres e aí algumas delas haviam tido filho. O que eles resolveram fazer nesse encontro? Eles resolveram, tá escrito aí, sortear um prêmio entre os filhos dessas ex-alunas. E aí a questão pergunta: qual que é a probabilidade da criança escolhida ser filho único? Então, vamos lá, vamos tentar entender aqui como é que era o gráfico. Fiz aqui só um resuminho do gráfico, tá? Não fiquei caprichando demais, não. Observe, 8 mulheres não têm filhos. 7 mulheres têm um filho só. 6 mulheres têm 2 filhos e 2 mulheres têm 3 filhos, cada um. O que acontece? Para a gente resolver esse problema, a única coisa que a gente vai ter que usar é a definição de probabilidade. E o que é a definição de probabilidade? É o número de eventos favoráveis dividido pelo número de elementos do seu espaço amostral. Agora, o que acontece? Dependendo do que você interpretar aqui, você vai errar a questão. Então, tinha que tomar bastante cuidado para você não ser induzido ao erro. Ah, Ju, como assim? Primeiro passo importante, tá? O que muita gente deve ter feito quando essa questão caiu no Enem e acabou errando. A pessoa pensou assim, ó, tem 7 mulheres que têm um filho, então tem 7 filhos únicos. Vou colocar aqui, ó, tem 7 filhos únicos aqui. Beleza. Tem 6 mulheres que tiveram 2 filhos e tem 2 mulheres que tiveram 3 filhos. O que muita gente fez? A pessoa somou as mães. Veio aqui e fez assim, ó, 7 com 6 dá 13. 13 com 2 dá 15. Aí vai lá e faz isso, ó. O espaço amostral é 15. E aí, desses 15, tem 7 filhos únicos. Aí a pessoa acha uma resposta, ó, 7 sobre 15, letra C. Só que tá errado. Por que tá errado? Você tem que colocar na sua cabeça. O sorteio, ele não foi feito entre as mulheres. O sorteio foi feito entre as crianças. Então, você tinha que descobrir quantas crianças tinha nessa festa. Entenda, como são 8 mulheres sem filhos, aqui não tem crianças. 7 mulheres com um filho quer dizer que tem 7 crianças. 6 mulheres com 2 filhos, a gente vai ter 12 crianças aqui. Para finalizar aqui, ó, são 2 mulheres com 3 filhos, o que vai dar 6 crianças. Então, contabiliza aqui para mim a quantidade de crianças. 0 com 7 dá 7, 7 com 12 dá 19,
19 com 6 vai dar 25. Então, o nosso espaço amostral aqui, na verdade, tem 25 crianças. Só que o que acontece? Eu quero sortear um filho único. Dentre essas 25 crianças que estão presentes na festa, quantas são filhos únicos? 7. Então, você vem aqui e faz. O que é que vai ser a probabilidade? Número de eventos favoráveis dividido pelo número de elementos do espaço amostral. São 7 filhos únicos no meio de 25 crianças. E aí está resolvido, ó. 7 sobre 25, letra E. Na verdade, essa questão aqui, ela tinha alternativa para todo erro que você pudesse cometer. Por exemplo, Ju, são 7 filhos únicos no meio de 23 convidados. A pessoa vai lá e marca a letra D. Você tem que entender, o sorteio não foi feito entre as mulheres adultas. O sorteio foi feito entre as crianças. Então, você tinha que descobrir quantas crianças estavam presentes na festa. Então, é esse tipo de pegadinha que eles vão colocar. Eles vão tentar te induzir ao erro, porque uma vez que você tem que fazer só uma conta de divisão, usando só a definição de probabilidade, ele vai tentar te induzir ao erro colocando alguma pegadinha, como ele fez nesse caso, tá? Mas vê aí se vocês entenderam. Tem muita questão nesse estilo para vocês treinarem aí, tem muita coisa, tá? E é muito importante que vocês treinem, porque se aparecer uma questão que envolve só a definição, você tem que acertar. Mas para acertar, você tem que estar acostumado com esse tipo de pegadinha que pode aparecer, tá? E é muito provável que se a questão use só a definição, eles vão colocar alguma armadilha ali para tentar te induzir ao erro. Mas confere aí que eu vou mostrar um segundo tipo agora. Num baralho, existem ouros, paus, copas e espadas em igual quantidade. Retirando-se consecutivamente 2 cartas de um baralho de 52 cartas, sem reposição, a probabilidade de a primeira delas ser de ouro e a segunda ser de espada é. Então, vamos tentar entender a ideia. Isso aqui é uma questão que envolve baralho. Na maior parte das vezes, quando cai uma questão envolvendo baralho, eles costumam explicar como é que funciona o baralho, porque, teoricamente, você não é obrigado a saber como é que é um baralho. Aqui ele explicou, minimamente, mas ele explicou. Ele falou que o baralho tem 52 cartas, divididas em 4 naipes, igualmente. Então, tenta imaginar. Se são 52 cartas e está dividida em 4 naipes, são ouros, copas, paus e espadas. Se você fizer 52 dividido por 4, vai dar 13. Então, a gente tem 13 cartas de ouros, 13 de copas, 13 de paus e 13 de espadas. Ele não falou que a gente não vai precisar. Mas para você já ir se acostumando aí, o baralho vai de Ás, que representaria o 1, aí vai As, 2, 3, até o 10. Depois do 10 vem as figuras, o valete, que é o J, a dama, que é o Q, e o rei, que é o K. Então a gente tem 13 cartas de cada uma dessas aqui. Tem 13 de ouros, 13 de copas, 13 de paus e 13 de espadas. Isso quer dizer que a gente tem 13 ases, tem 13 reis, tem 13 reis, 13 damas, 13 cartas número 2, 13 cartas número 3 e assim, eu falei errado, 4, né? 4 de cada. 4 ases, um de ouros, um de copas, um de paus, um de espada. 4 2, um de ouros, um de copas, um de paus, de espadas e assim por diante. Então tem 4 de cada, tá? Aqui a gente não precisava de nada disso, porque a questão aqui era bem mais direta. O que a questão quer saber? Eu vou retirar 2 cartas do baralho. Eu quero que a primeira carta retirada seja de ouros e que a segunda carta retirada seja de espadas. Dá uma olhada na presença desse conectivo que está aqui. Ele vai ser extremamente importante para nós, tá? Extremamente. Como assim? É a mesma ideia da análise combinatória. Quando aparecer o I, você vai multiplicar. Se porventura aparecer o OU, você vai somar. Aqui tem um detalhe importante que difere um pouquinho da análise combinatória e geralmente é isso que dá um nó na cabeça das pessoas. Por quê? Porque em várias situações aqui, a ordem não vai ser um fator importante. E aí a pessoa acaba lembrando lá da análise combinatória e pensando que a gente vai ter menos soluções. Então, quando a ordem não importa, você tem que tomar cuidado para você não contabilizar mais vezes o que você já contou. Mas o detalhe é que em probabilidade isso é um pouquinho diferente. Numa questão de probabilidade, quando a ordem não importa, significa que as chances da pessoa ganhar são maiores. Ju, não entendi. Tenta imaginar, tá?
Suponha que você faz uma aposta. Está lá querendo apostar, você fala assim, ó, eu aposto que eu vou tirar 2 cartas desse baralho. A primeira carta vai ser de ouros e a segunda carta vai ser de espadas. Você aposta desse jeito. Repara, você apostou levando em consideração a ordem. Então, primeiro você vai ter que tirar uma carta de ouros para ganhar e em seguida você vai ter que tirar uma carta de espadas. Se por acaso você tirar primeiro uma de espadas e depois uma de ouros, você não vai ganhar a aposta. Por quê? Porque você fixou uma ordem. Então, vai tentando administrar essa ideia na sua cabeça, tá? Quando a ordem não importa, é mais fácil de ganhar. Ou seja, a probabilidade de ganhar é maior. Aqui a ordem importa. A primeira carta retirada tem que ser de ouros e a segunda carta retirada tem que ser de espadas. Tá, mas como é que a gente vai contabilizar aí? Usando a definição de probabilidade. Como assim? Você vai ter 52 cartas esparramadas sobre uma mesa. Eu preciso que a primeira seja de ouros. Quantas cartas de ouros a gente tem? 13. Então eu vou ter 13 chances em 52. Beleza. Vamos imaginar que eu tirei uma carta de ouro. Ah, Ju, e se você não tiver tirado uma carta de ouros? Gente, aí o jogo nem continua. Por que o jogo nem continua? Porque eu já perdi. Eu tenho que tirar primeiro uma de ouros e depois uma de espadas. Então imagine que você tirou de fato uma carta de ouros, tá? Agora você precisa tirar uma outra carta. E essa outra carta tem que ser de espadas. Quantas chances você vai ter? Você vai ter 13 chances. Só que agora em 51. Por quê? Porque é uma retirada sem reposição. Tirei a primeira carta de ouros, tiro ela do monte. Vou tirar uma segunda carta, preciso que ela seja de espadas. Eu não volto com as cartas, tá? Por isso que é sem reposição. Agora você vem aqui ó, e pensa, se tem esse I, eu tenho que multiplicar ali os resultados. Você vem aqui ó, e faz essa conta. Mas aí antes de você sair multiplicando, simplifica o que der primeiro. Por exemplo, aqui por 13 vai dar 1, aqui por 13 vai dar 4. Aí é só multiplicar em linha reta, porque aqui não dá para simplificar. Então a chance aqui vai ser 13 sobre 4 vezes 51 dá 204. Essa vai ser a sua resposta. Não tem muito o que fazer aqui. Ele pode te pedir para fazer a conta com decimal? Gente, poder pode, mas eu acho bem pouco provável. Ele vai deixar a resposta desse jeito, tá? Agora eu queria aproveitar essa mesma questão e colocar uma letra B. Imagina o mesmo enunciado, tá? Eu vou retirar sem reposição e eu quero saber qual que é a probabilidade de retirar uma carta de ouros e uma carta de espadas. A princípio você pode pensar, Ju, é a mesma questão que a gente acabou de fazer. Não é. Repara que ali eu não impus uma ordem. Ou seja, se coloca no lugar do apostador. É o que eu sempre falo, tá? Isso aqui funciona muito bem. Se você pensar que é uma aposta, você consegue responder. Se você se coloca no lugar do apostador, você pensa assim, ó, o que teria que acontecer para eu ganhar essa aposta? Por exemplo, se a primeira carta retirada for uma carta de ouros e a segunda carta retirada for uma carta de espada, a gente ganha a aposta. Mas eu preciso que você entenda que isso aqui não é o único jeito de ganhar. Se primeiro o apostador tirar uma carta de espadas e, em seguida, tirar uma carta de ouros, ele também ganha. Porque na letra B eu não impus uma ordem. Ou seja, a chance aqui ela vai aumentar. Essa conta aqui a gente já fez. Essa conta aqui deu 13 sobre 201. Essa aqui de baixo, gente, vai dar o mesmo resultado, porque é a mesma conta. Confere. Eu teria 13 chances em 52 para a primeira ser de espada e eu teria 13 chances em 51 para a segunda ser de ouros, o que daria o mesmo resultado, 13 sobre 204. E lembra, isso aqui também faz a pessoa ganhar. Então, se ele não tivesse imposto a ordem, o que seria a nossa probabilidade? Seria 2 vezes 13 sobre 204. E daria para simplificar, né? Então, seria 13 sobre 102. Ah, Ju, mas então qual que é a resposta? Gente, depende. Da questão é essa aqui. Da letra B que eu criei, vai ser 13 sobre 102. Por quê? Porque não tem uma ordem. E eu acho que é a tarefa mais difícil, tá? Colocar na sua cabeça que aqui é diferente de análise combinatória. É justamente pelo fato da ordem não importar que a gente tem que contabilizar os dois casos. Então, se coloque na situação do apostador. O apostador não ganha só desse jeito. Se a ordem não importa, ele ganha assim também. Então, é muito importante
que você consiga entender se a ordem é ou não um fator importante, tá? Se a ordem for um fator importante, você contabiliza só aquele caso ali, levando em consideração a ordem que ele pediu. Se a ordem não for importante, você vai ter que pensar nas outras possibilidades. Geralmente, o que você faz? Você calcula a probabilidade para um caso e multiplica pela quantidade de casos que a gente tem. É aí, de novo, né, que vai entrar a ideia da análise combinatória. Aqui não precisava, porque eram só 2 casos, a gente conseguia contabilizar isso com facilidade. Se for uma situação que você não consegue contabilizar, você vai ter que pensar. Tá? Olha esse problema aqui. Isso aqui, gente, é uma das coisas que o Enem mais gosta de cobrar. Chama probabilidade condicional. O que é isso, né? E como é que você vai fazer para identificar esse tipo de questão? Primeiro, identificar é muito fácil. Por quê? Porque vai ser um problema de probabilidade condicional sempre que no enunciado da questão ele te adiantar algo a respeito do resultado do problema. Como assim? Dá uma olhada nesse probleminha que eu passei aqui, ó. Qual é a probabilidade de, no lançamento de um dado, obter um número par sabendo que o número obtido é maior que 3? Então, olha para essa parte aqui, ó. Sabendo que o número obtido é maior que 3. Então, eu estou te contando que eu lancei um dado e que o resultado do dado foi um número maior que 3. Tenta imaginar a situação. Eu jogo um dado aqui e você não vê. Eu tô vendo o resultado. Eu viro e falo assim, ó, deixa eu te contar. Saiu aqui um número maior do que 3. Então eu já estou te adiantando que saiu um número maior que 3. Aí eu te pergunto, qual que é a probabilidade de ter saído um número par? Ah, Ju, não sei nem por onde que eu começo a resolver uma questão como essa. Então, a gente usa usando a definição. Probabilidade é número de eventos favoráveis dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Você pode colocar NA. Eu gosto de escrever AR, só para eu lembrar que aqui eu vou ter um espaço amostral reduzido. Como assim um espaço amostral reduzido? Tenta imaginar. Suponha que é lá um grupinho de amigos, aí as pessoas apostaram o que ia sair. Vamos supor que você apostou que ia sair o número 2. Quando eu jogo o dado, olho para o resultado e falo assim, gente, o número que saiu aqui é maior do que 3. Quem apostou 1 já não tem mais nenhuma esperança de ganhar. Quem apostou 2 também não tem mais nenhuma esperança de ganhar. E quem apostou 3 também não tem mais esperança de ganhar. Por quê? Porque a pessoa que está fazendo o sorteio já te adiantou que o resultado vai ser maior do que 3. Então, o seu espaço amostral, que antes tinha 6 números, agora ele fica reduzido. O que vai ser o nosso espaço amostral reduzido? Aqui, ó, o que pode ter saído? Pode ter saído 4, pode ter saído 5 ou pode ter saído 6. Lembrando, de onde que eu tirei isso? Dessa frase, sabendo que o número obtido é maior que 3. Então, pode ser 4, 5 ou 6. Beleza. Agora é fazer a conta. Como é que nós vamos fazer essa conta? O que vai ser a probabilidade? Meu espaço amostral agora tem 3 números. Eu quero obter um número par. Ou seja, o que serve para mim? Serve se saiu 4 ou se saiu 6. Então, eu vou ter 2 chances em 3. Só isso. Não muda nada, tá? Assim, em relação a como que você faz. O cuidado que você tem que ter é, sempre que for uma questão de probabilidade condicional, o seu espaço amostral vai estar reduzido. Como é que você identifica que é um problema de probabilidade condicional? No enunciado da questão, eles vão trazer alguma informação que vão fazer com que o seu espaço amostral fique automaticamente reduzido, tá? Vou escrever esse detalhezinho ali e aí eu deixo vocês tirarem um print. Mas é importante, tá, gente? O Enem adora cobrar esse tipo de questão, tá? Eu vou mostrar outros exemplos também. Ó, exatamente o que eu coloquei aqui, tá? Ó. No enunciado da questão, é dito algo a respeito do resultado do experimento. Algo concreto, tá? Ele vai te falar se saiu um número maior ou igual a não sei quanto, um número par, um número ímpar. Ele vai te dar alguma informação concreta sobre o resultado do experimento. E isso reduz automaticamente o espaço amostral. O jeito de calcular é o mesmo. Número de eventos favoráveis dividido pelo número de elementos do espaço amostral. A única diferença é que agora o seu espaço amostral está reduzido, tá? É isso que a gente chama de probabilidade condicional. Eu vou mostrar um outro exemplo só para vocês verem como que isso de fato pode aparecer numa prova, tá? Mas é bem simples. O único cuidado é se atentar ao fato de que o espaço amostral vai ficar reduzido. Mas vamos dar uma olhada num exemplo. O diretor de um colégio leu numa revista que os pés das mulheres estavam aumentando. Há alguns anos,
a média do tamanho dos calçados das mulheres era de 35,5 e hoje é de 37. Embora não fosse uma informação científica, ele ficou curioso e fez uma pesquisa com as funcionárias do seu colégio, obtendo o quadro a seguir. Escolhendo uma funcionária ao acaso e sabendo que ela tem calçado maior que 36, a probabilidade de ela calçar 38 é. Como é que a gente vai pensar nisso, gente? Eu coloquei aqui um resuminho da tabela, tá? Aqui tem a quantidade de funcionários e o número que ela calça. O que que o cara fez? Ele fez esse levantamento e aí ele está dizendo o seguinte, que ele fez um sorteio. Aí é que você tem que ficar atento, porque ele fala assim, ó, sorteando uma funcionária ao acaso e sabendo que ela tem calçado maior que 36, qual que é a probabilidade dela calçar 38? Então, vê se você consegue entender qual que é a ideia. Vamos supor que ele resolvesse sortear um prêmio entre essas funcionárias. E aí na fichinha lá que a funcionária preenche, ela tinha que colocar, meio esquisito, né? Mas ela tinha que colocar o nome dela, sei lá, a idade e o número que ela calça. Aí beleza, ele fez o levantamento, colocou aqui na tabela, aí ele sorteou uma funcionária. Ele olhou para a pessoa sorteada e falou assim, ó, a pessoa que eu sorteei tem calçado maior que 36, ou seja, calça mais do que 36. Gente, na hora que ele fala que a pessoa sorteada calça mais do que 36, essas aqui, ó, não tem a menor chance de terem ganhado. Nem essas aqui. Ou seja, o nosso espaço amostral ficou reduzido. Entenda, quantas funcionárias tem nesse colégio? Ó, 11 com 3, 14, 14 com 5 dá 19, com 6 dá 25. São 25 mulheres que trabalham nesse colégio. Mas quando ele adianta que a pessoa sorteada calça um número maior que 36, esse espaço amostral ele fica automaticamente reduzido. E reduzido para quanto? 1 com 10 dá 11, com 3 dá 14. Então, nosso espaço amostral agora é 14. Aí é só você resolver. O que é probabilidade? É o número de eventos favoráveis dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Só que nesse caso, é um espaço amostral reduzido. Ah, Ju, eu preciso escrever isso? Não precisa, tá? Você pode fazer direto, inclusive. Dá uma olhada. O nosso espaço amostral agora tem 14 pessoas. Aí você tem que pensar, o que você quer que aconteça? Você quer sortear uma pessoa que calça 38. Então você vai ter 10 chances. Mas cuidado, não são 10 chances em 25. São 10 chances em 14, porque essas pessoas aqui eu já sei que não foram sorteadas. E o que vai dar isso, hein? Vai dar 5 chances em 7. E aí está resolvido o seu problema. Então é muito importante que você consiga identificar que se trata de uma questão de probabilidade condicional. Mais uma vez, como é que você vai identificar isso? No enunciado da questão, você vai perceber que ele te contou algo sobre o resultado. Sempre que ele te adiantar algo concreto a respeito do resultado, o seu espaço amostral vai ficar reduzido. E aí é uma questão de probabilidade condicional. Mas o jeito de resolver, gente, é o mesmo jeito que a gente resolve uma questão normal de probabilidade, tá? Tem várias questões aí para que vocês tentem fazer, mas não adianta, tá? Eu posso ficar aqui fazendo 1000 questões. Se você não colocar a mão na massa e tentar resolver, tentar buscar ali as soluções, não adianta. Você tem que tomar essa dianteira aí e tentar resolver questões. Tem muitas, muitas, muitas. Eu preciso que vocês tentem fazer. Esse tipo aqui também é muito frequente no Enem, tá? Eu acho que os dois tipos que o Enem mais gosta, na verdade, são probabilidade condicional e distribuição binomial, tá? Como é que funciona isso? Eu não gosto muito de usar esse nome, eu prefiro chamar de sucesso e fracasso. A princípio pode parecer um negócio estranho esse nome, né, de sucesso e fracasso, mas faz sentido. É como se a ideia girasse em torno de sucesso é aquilo que você quer que aconteça e fracasso é a chance daquilo que não acontecer. Por exemplo, imagina que eu viro para vocês e falo assim, gente, a chance de chover hoje é de 10%. Deve ser menor do que isso, porque o tempo está muito seco, né? Mas imagina que eu te fale, ó, a chance de chover hoje é de 10%. Então vamos imaginar que chover seja o sucesso. E aí, se a chance de chover é de 10%, a chance de não chover é de 90%. Por quê? Porque os dois juntos têm que dar 100%, que é o total, né? Então, quando a gente pensa numa situação como essa, você sempre vai pensar na chance de acontecer e na chance de não acontecer. Por isso que a gente gosta de chamar de sucesso e fracasso, tá? O que eles vão fazer aqui para complicar a nossa vida? Então, eles vão colocar mais de uma situação, né?
Por exemplo, eu não vou te perguntar qual que é a chance de chover hoje. Eu vou te dar a previsão, por exemplo, para 3 dias e vou te perguntar qual que é a chance de chover em exatamente um dia, nos próximos 3. Então, eles vão colocar alguns detalhes assim para dificultar um pouco a nossa estratégia, tá? Eu vou começar com um exemplo que eu sempre gosto de colocar aqui, e aí depois a gente vai pensar em algumas coisas que o Enem já fez, tá? Mas tem várias questões também sobre sucesso e fracasso para que vocês possam treinar. A matéria de probabilidade, depois que você aprende análise combinatória, ela é bem mais enxuta, porque ela é bem direta, né? E vez ou outra você vai ter que usar algum recurso de análise combinatória que a gente já viu. Por isso que a análise combinatória demora tanto e probabilidade é tão mais rápido, tá? E eu gosto mais de probabilidade, eu acho mais fácil, inclusive. Mas vamos lá, vamos pensar num exemplo prático aqui. Dá uma olhadinha nesse exemplo que tá aqui, tá? A chance de determinado jogador de futebol marcar um gol e uma cobrança de pênalti é de 90%. Determine a chance de esse jogador marcar exatamente um gol nas próximas 3 cobranças. Então, vamos tentar entender? O jogador me parece que ser muito efetivo. A chance dele marcar um gol numa cobrança de pênalti é de 90%. Aí olha como é que a pergunta é bem específica. Eu quero saber o seguinte: imagina os 3 próximos pênaltis que esse cara vai cobrar. Eu quero saber qual que é a probabilidade dele marcar exatamente um gol. O que eu quero que vocês consigam entender? Uma das características desse tipo de problema é a presença dessa palavra que está aqui. Ah, Ju, tem que ter essa palavra? Não, mas geralmente quando aparece aquilo ali exatamente, pode saber, é bem provável que seja uma questão de sucesso e fracasso. Onde que eu quero chegar? O que eu quero que você entenda? Eu preciso que ele cobre 3 pênaltis. Desses 3 pênaltis, ele tem que acertar apenas um. Ou seja, obrigatoriamente, ele tem que errar os outros 2. São 3. Se ele vai acertar um, é porque ele tem que errar os outros 2. Então, vê se isso aqui faz sentido aí para você. Por exemplo, se ele acertar o primeiro pênalti, errar o segundo e errar o terceiro, se isso aqui for uma aposta, quem apostar ganha. Por quê? Porque das 3 cobranças, ele acertou exatamente um. Porém, se você voltar no enunciado, você vai ver que em nenhum lugar do enunciado alguém fala que ele tem que acertar o primeiro e errar os 2 últimos. Ninguém fala isso. Então isso aqui não é a única maneira da gente ganhar a aposta. Ah, Ju, ele poderia ter colocado a ordem? Poderia ter colocado a ordem. Aí a aposta seria mais específica ainda. Ah, eu aposto que ele vai acertar o primeiro e errar os 2 próximos. Muito específico. Aqui não está tão específico assim. Só fala que ele tem que acertar exatamente um. Beleza, mas como é que a gente vai contabilizar isso aqui então? Primeira coisa, eu vou pensar qual que é a probabilidade para aquele caso. Me ajuda. Se a chance dele acertar o pênalti é de 90%, significa que a chance dele errar o pênalti é de 10%. Então, vê se dá para entender. A chance dele acertar o primeiro é 90%. A chance dele errar o segundo é 10%. E a chance dele errar o terceiro é 10% também. Algumas pessoas podem ter dúvida sobre se vai ter que somar ou multiplicar os resultados. Mas aqui você não pode ter essa dúvida, por um motivo simples. Se você somar isso aqui, vai ultrapassar 100%. Em nada em probabilidade ultrapassa 100%. A probabilidade máxima é 100%. Ou 1, se você preferir, porque 100% é a mesma coisa que 1. E o mínimo de uma probabilidade é 0%, ou 0. Então a probabilidade ela varia de 0% a 100%, ou de 0 até 1. Fica a seu critério aí. Mas é muito importante que você não dependa disso para saber que aqui você não pode somar. Por que você não vai somar? É por causa do conectivo. Tem um i aqui, ó. Ele tem que acertar o primeiro e errar o segundo e errar o terceiro. Se aí a gente vai multiplicar esses resultados. Vamos fazer essa conta aqui para ver o que dá. Em grande parte dos problemas, ele pode deixar essa conta indicada, tá? E é ótimo quando ele faz isso. Aqui eu vou fazer a conta. Isso aqui vai ser 90 sobre 100 vezes 10 sobre 100 vezes 10%. Aqui eu não vou mexer com o símbolo, porque eu quero que a resposta apareça o símbolo de porcentagem, tá? Então acompanhe comigo. Tem 1, 2, 3 zeros aqui em cima. Eu vou cortar com 1,
2, 3 zeros aqui embaixo. Em cima vai ficar 9% e embaixo vai ficar 10%. Então, na verdade, isso aqui vai ser 0,9%. Nós, Gil, deu um número muito pequeno. Gente, deu um número muito pequeno porque esse jogador aí é muito bom, né? A chance dele acertar um pênalti é muito alta. Isso quer dizer que a chance dele errar é muito baixa. Só que não terminou ainda. Por que que não terminou? Porque ninguém falou que tem que ser nessa ordem. Se acontecer isso, imagina, você apostou. Se acontece isso, você ganha a sua aposta. Mas se por acaso acontecer assim, ó, acerto, erro o primeiro, acerto o segundo e erro o terceiro. Aqui, a pessoa também ganha a aposta. Por quê? Porque dos 3 próximos pênaltis, o jogador acertou exatamente um. Então ele também ganha. Algum palpite sobre quanto vai dar esse resultado? Vai ser o mesmo resultado daqui. Por que que vai ser o mesmo resultado? Porque é a mesma conta. 10% vezes 90% vezes 10%. Mas aí vai dar a mesma conta, tá? Vai dar 0,9%. E tem um terceiro caso. O que seria o terceiro caso? Erro o primeiro, erro o segundo e acerto o terceiro, que vai dar a mesma conta também. Aqui vai ser 10%, 10% e 90%. Isso aqui dá exatamente o mesmo resultado. Então, o que a gente faz? Você pode calcular a probabilidade para um caso e multiplicar pela quantidade de casos que você tem. Então, dá uma olhada. A resposta final aqui vai ser, são 3 casos. Cada caso, a probabilidade é 0,9%. Se eu fizer essa conta, vai dar 2,7%. Que também é um resultado muito pequeno, né, gente? Mas lembra, é porque o jogador é muito bom. Então, a chance dele conseguir acertar exatamente um pênalti em 3 cobranças, de fato, é muito pequeno. Aí, o que acontece? Ali é uma situação na qual a gente conseguiu contabilizar os casos. Nem sempre você vai ter essa facilidade para contabilizar os casos. Aí, o que você deve fazer? Você calcula a probabilidade para um caso e multiplica pela quantidade de casos que você tem. Nesse caso, a probabilidade para um caso era 0,9. Eu multipliquei por 3 porque eram 3 casos. Mas pode ser uma situação um pouco diferente. Mas a ideia é sempre a mesma. Calcula para um caso e multiplica pela quantidade de casos. Pode ser que você tenha que usar análise combinatória para fazer isso. E não tem problema nenhum se eventualmente você se deparar com uma situação como essa, tá? E aí eu vou mostrar, por exemplo, não vou fazer aqui, mas imagina que ao invés de 3 pênaltis, ele fosse bater 10 pênaltis e eu quisesse que ele acertasse exatamente 4. Sair contabilizando quantos casos são seria uma tarefa bem difícil. É para isso que a gente usa a análise combinatória. Mas eu vou mostrar aqui um exemplo do Enem para vocês verem como que o Enem cobrou isso e inclusive ele deixou a resposta indicada. Porque quando a conta é muito trabalhosa, ele vai, de fato, deixar a conta indicada, tá? Mas vamos pegar a questão aqui para a gente fazer e ver como é que isso... O controle de qualidade de uma empresa fabricante de telefones celulares aponta que a probabilidade de um aparelho de determinado modelo apresentar defeito de fabricação é de 0,2%. Se uma loja acaba de vender 4 aparelhos desse modelo para um cliente, qual é a probabilidade de esse cliente sair da loja com exatamente 2 aparelhos defeituosos? Lembra do que eu falei, gente? Na maior parte das vezes que aparece essa palavra, se trata de um problema de sucesso e fracasso. Ah, Gil, vai ser sempre? Não, mas é bem provável que seja, tá? E aí o que você tem que pensar? Ele conta pra gente que a chance do aparelho ter defeito é de 0,2%. Então, qual que é a chance do aparelho ser perfeito? A chance dele ser um aparelho perfeito é de 99,8%. Dado para você não se enganar aqui, tá? Porque alguém pode falar assim, ah, Ju, é 0,8%. Não. Se não tivesse o símbolo de porcentagem, sim, porque aí 0,2 seria 20%. Aí a chance dele ser um aparelho normal, perfeito, seria 80%, né? Mas aqui não é isso. A chance dele ter defeito é 0,2%. Então, a chance dele ser normal ou perfeito é 99,8%. Ok, o que a gente quer? A pessoa vai comprar 4 aparelhos. Eu quero que exatamente 2 deles tenham defeito. Então, vê se faz sentido. Vou até chamar aqui de normal para ficar mais fácil de falar. Vê se faz sentido, ó. Se a pessoa comprar assim, o primeiro com defeito, o segundo com defeito, o terceiro normal e o quarto normal, tá valendo. Tem exatamente 2 com defeito. Mas você tem que colocar na sua cabeça que em nenhum momento aí no enunciado da questão ele fala que tem que ser os 2 primeiros com defeito.
Não importa quem tem defeito, então a chance de acontecer é maior. Porque pode ser os 2 primeiros, pode ser os 2 últimos, pode ser os 2 do meio, pode ser os 2 da ponta. Não importa, o importante é ter 2 aparelhos com defeito. E aí, automaticamente, eu preciso ter 2 aparelhos normais aqui. Então, vamos lá. Como é que a gente vai contabilizar isso? Qual que é a chance do primeiro ter defeito? É 0,2%. Qual que é a chance do segundo ter defeito? É 0,2% também. Qual que é a chance do terceiro ser normal? 99,8%. E a chance do último ser normal? 99,8%. Você já sabe que você não vai somar isso aqui. É multiplicar por causa do conectivo que a gente vai usar. E além disso, se você somar isso aqui, vai dar 200%, que não faz o menor sentido, tá? Só que você olha para uma conta dessa, eu sei que a gente desanima. De fato, desanima uma conta como essa. Mas se você passar o olho nas alternativas, você vai ver que ele deixou essas contas indicadas. Confere. 0,2% vezes 0,2% é 0,2% ao quadrado. Vezes 99,8% vezes 99,8% é 99,8% ao quadrado também. Só que não é essa a resposta. Ah, Ju, como não? O que está de errado? Então, não tem nada de errado. O problema é que a gente ainda não terminou. A gente só contabilizou um caso, a gente tem que contabilizar todos. Aqui é uma situação na qual você ainda consegue, se você quiser, você consegue listar para contar quantas são. Mas é muito importante que você saiba lidar com a análise combinatória. De 2 maneiras diferentes, aí você pode escolher, tá? O que você acha melhor. Você pode vir aqui e pensar, a ordem não é um fator importante. Então, dos 4 aparelhos que eu vou comprar, eu escolho 2 para terem defeito. Vem cá e faz combinação de 4 para escolher 2. Vocês sabem que eu não uso fórmula. Como é que eu faço isso? Para o primeiro 4, para o segundo 3. Como a ordem não importa, eu divido por 2 fatorial. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Então são 6 casos. Para você terminar, então, o que vai ser a probabilidade? Vai ser 6 vezes 0,2% ao quadrado vezes 99,8% ao quadrado. Ah, Ju, isso eu não consegui lembrar de combinação. O que eu poderia fazer? Você tem uma outra possibilidade, que é você pensar em anagrama. Isso aqui eu posso pensar que é um anagrama, como se fosse uma palavra com 4 letras. A ideia é descobrir quantos anagramas eu consigo gerar. Aí você tem que pensar, se fossem 4 letras distintas, eu geraria 4 fatorial anagrama. Quando essas 2 letras trocarem de lugar entre si, não vai mudar nada. Então, divide por 2 fatorial. Quando essas 2 letras trocarem de lugar entre si, não vai mudar nada. Divide por 2 fatorial. Isso aqui é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, sobre 2 fatorial, vezes 2 vezes 1. Cancela. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Então, são de fato 6 casos. Na pior das hipóteses, você podia listar, só que a chance de você se confundir aqui é muito grande. E se for uma situação maior, tipo, uma empresa vai comprar 15 aparelhos e eu quero que exatamente 4 tenham defeito. Você não vai conseguir listar, você vai ter que usar análise combinatória. Mas para quem quisesse listar, seria assim, ó. Defeito, defeito, normal, normal, defeito, normal, defeito, normal, defeito, normal, normal, defeito, normal, normal, defeito, defeito, normal, defeito, normal, defeito, normal, defeito, defeito e normal. Acho que eu contabilizei todos aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que é difícil de listar. A chance de você contar alguém a mais ou a menos é muito grande. É por isso que a gente vai usar como uma ferramenta, né, a análise combinatória. Aí fica a seu critério, se você vai usar a combinação ou se você vai usar anagrama. Dá no mesmo, é a mesma ideia, tá? O importante é você entender. Você calcula a probabilidade para um caso e depois você tem que descobrir quantos casos a gente tem. E não pode deixar de contabilizar isso, tá? Mas aí você consegue chegar na resposta. Se você eventualmente tiver que listar, não tem problema, desde que seja uma situação pequena. Se for uma situação grande, você não vai conseguir listar isso. E aí o único recurso é usar a análise combinatória a seu favor. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Tentem fazer questões, porque isso aqui vai ser extremamente importante, tá? Para vocês treinarem. Eu mostrei aqui os principais tipos de questões que o Enem gosta de cobrar. Mas a gente vai ter uma outra aula com outros problemas. Retirada de bola, escolha de caminhos, falso positivo, falso negativo,
Mas primeiro, eu quero que você consiga lidar muito bem com essas questões que a gente aprendeu aqui, com esses tipos que a gente aprendeu, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar enormemente. Aproveita que você está aqui, se inscreve no canal e deixa seu like, que eu tenho certeza que até a prova eu vou trazer muitas dicas que vão te ajudar a aumentar o seu desempenho. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.